Non abbiate paura! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa terceira aula sobre o módulo da Teologia do Corpo. Muito bem-vindos, que bom vê-los novamente aqui neste vídeo. Nesse terceiro módulo nós falaremos do tema uma relação a ser perseguida. Uma relação a ser perseguida. Nós vamos entender um pouquinho dessa questão de que Deus em si próprio já é uma relação, um relacionamento, e de certa forma a humanidade também expressa esse relacionamento de Deus, sendo em si próprio também, na sua essência, um relacionamento, uma comunhão. Vamos começar com um trecho da Sagrada Escritura, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, vai aparecer para você aí na tela, leia junto comigo. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Isso é fantástico e muito revelador. Quando a passagem bíblica diz que Deus criou o homem, aqui ele está falando nesse primeiro relato da criação, Deus está falando justamente da humanidade. Então, quando você lê aí homem, na verdade, Deus criou a humanidade à sua imagem. Criou a imagem de Deus, né? Criou a humanidade à imagem de Deus, homem e mulher, as duas únicas possibilidades que foram criadas por Deus. E veja, a humanidade, ela é imagem e semelhança de Deus, não tanto o homem sozinho e a mulher sozinha, mas quando juntos o homem e a mulher se unem na sua complementariedade dos sexos, refletem essa imagem de Deus que é comunhão. Quando o homem se une à mulher, né? A mulher se une ao homem, em sagrado matrimônio, ali nós temos essa máxima apresentação, a máxima representação na Terra daquilo que é a comunhão divina, em que a Trindade é essa comunhão de pessoas, né? Em um só Deus, nós sabemos. Então, assim como a Trindade é um só Deus numa comunhão de três pessoas, né? Podemos dizer que o amor humano é uma unidade de dois, né? Uma unidade de dois entre o homem e a mulher, e que essa unidade gera uma vida, assim como na Trindade se gera a vida através do amor, através do Espírito, que é justamente a criação. Então, é importante entendermos isso, que dessa importância da diferença sexual que Deus criou, ou seja, existe diferença. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas nos tempos que nós estamos, e principalmente devido a tudo aquilo que você já estudou nos módulos passados, é importante que nós falemos essa obviedade de que existe uma diferença entre homem e mulher. E essa diferença uma não cancela a outra, na verdade não. A diferença masculina, ela complementa a diferença feminina, e a diferença feminina complementa a diferença masculina. Então, o homem, varão, né, ele de fato tem a consciência de que ele é homem quando ele encontra a mulher, a feminilidade, ele fala, poxa, é diferente de mim, mas é igual a mim. É diferente de mim no aspecto da feminilidade e da masculinidade, mas é igual a mim na dignidade, na natureza humana. Isso é muito lindo, né? O Papa João Paulo II fala justamente muito sobre isso na Teologia do Corpo, de que essa complementariedade do homem e da mulher, né? E juntos, unidos em matrimônio, quando nasce uma vida, representa muito da Trindade, porque a Trindade é uma comunhão de pessoas de quem o amor gera vida, uma comunhão de pessoas de quem o amor gera vida. O mesmo pode ser dito, então, dessa relação entre o homem com a mulher, né? Isso é muito lindo. O ser humano, ele foi feito para o relacionamento, para a comunhão. Quando o homem estava só, Deus falou, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Mostrando o aspecto de que, primeiro, o homem foi feito para um relacionamento
com Deus primeiramente, então somente Deus é capaz de preencher, e para que ajudasse ele nesse mundo aqui, né, nesse mundo terreno, nessa peregrinação dele, ajudasse nesse caminho até chegar à realização final, que é o encontro e o relacionamento com Deus pleno. Ele cria então a mulher, né, como essa auxiliar, não como uma auxiliar no sentido de que ela deveria fazer tudo o que ele queria, né? Não é isso. É um auxiliar no sentido recíproco, da mulher ajudando o homem e o homem ajudando a mulher. Essa reciprocidade do dom, né? Então, a feminilidade é um dom para a masculinidade e a masculinidade é um dom para a feminilidade. A humanidade, então, ela foi feita para o relacionamento, para a comunhão, principalmente a mulher. A mulher, nas características dela própria, tanto subjetivas quanto objetivas, ou seja, tanto interiormente como exteriormente no corpo, a mulher reflete essa imagem do relacionamento. A mulher tem essa capacidade maior ainda do relacionamento. Não é que o homem não tem, o homem tem também, mas na mulher é muito forte essa característica do relacionamento, né? A mulher expressa isso de forma muito profunda. O homem, ele sente um senso de derrota, por exemplo, quando ele não cumpre uma tarefa, quando ele não realiza aquela tarefa, ele fica frustrado, mesmo que seja uma tarefa pequena. A mulher, na verdade, é um pouco diferente, ela se sente muito mais angustiada e com ansiedade quando os seus relacionamentos estão tumultuados, quando o relacionamento com as pessoas estão tumultuados. O homem não. O homem, como muitos sabem, né? Quando ele, de repente ele briga com outro homem, às vezes briga, no outro dia já está novamente restabelecida. A mulher não. A mulher às vezes fica com aquilo guardado por tempos e tempos, porque a ferida no relacionamento causa uma ferida de ruptura muito grande na vida da mulher. Diante disso, é importante que nós entendamos, então, mais uma vez, a importância dessa diferenciação sexual que existe. Muitos falam, né, principalmente os ideólogos de gênero ou os ideólogos que estão envolvidos com o pensamento feminista, que as características masculinas e femininas foram absorvidas devido a um condicionamento que as pessoas foram submetidas. Resumindo com palavras simples, o que esses ideólogos acreditam, né? Nessa mentira que eles acreditam, que, por exemplo, eu sou homem porque eu fui condicionado a ser homem. Eu nasci com algumas características masculinas biologicamente, mas eu só sou homem porque eu fui construído homem pelas circunstâncias ao meu redor, por aquilo que foi me oferecido enquanto brinquedos, pelas ideias que foram, pelas palavras que foram sendo apresentadas a mim. Então, os ideólogos do gênero dizem justamente que, na verdade, eu fui condicionado a ser um homem. E a mulher também, a mulher que hoje é mulher, de repente ela foi condicionada a ser mulher. Vocês devem ter prestado atenção nos módulos anteriores, principalmente que falaram de ideologia de gênero, que a grande falácia do gênero é justamente essa, a grande mentira do gênero é justamente essa, de que as pessoas, elas nascem com um corpo, porém, não necessariamente elas precisam ser aquilo que o corpo delas está mostrando. Então, de repente, o que a ideologia de gênero prega é que de repente a pessoa nasceu com um corpo biológico sexual masculino, mas se ela se sentir mulher, ela pode fazer. Por quê? Porque não há conexão entre o corpo e o sentimento, e a alma, e o querer. E justamente esse pensamento é o pensamento que eu apresentei lá na primeira aula, que São João Paulo II denuncia ferozmente, e que é um pensamento que a igreja sempre condenou, que é o pensamento do maniqueísmo, né? Quase um gnosticismo embutido, mas o pensamento do maniqueísmo, que qual era, para recordar? Aquilo que é material é ruim, ou seja, o corpo é ruim, e aquilo que é espiritual é bom, ou seja, aquilo que a alma é boa. Tudo aquilo que é corpóreo é ruim, tudo aquilo que é espiritual é bom. Isso
nós apresentamos no primeiro módulo, no primeiro curso, na primeira aula, né, que é justamente uma consequência do pecado original, quando o homem e a mulher pecam pela primeira vez, como consequência eles passam a ter vergonha de seus corpos. Antes eles estavam nus, mas um olhando para o outro, eles não sentiam vergonha. Pelo contrário, eles na verdade viam a beleza de Deus, porque os corpos era como se fosse transparente. As pessoas, os olhos não paravam no corpo, na criatura, mas a própria criatura levava para Deus antes do pecado. A partir do pecado, então, houve uma grande, como consequência, uma ruptura, uma batalha entre corpo e alma, uma batalha de separação colocada justamente pelo demônio, para que o homem e a mulher achassem que o seu corpo é de fato separado da alma. Por isso que até mesmo o esconder do corpo mostra já esse aspecto de menosprezo da beleza do corpo, em contrapartida uma elevação da beleza da alma, por exemplo. Mas não tem como, não é separado. Apesar dessa consequência do pecado levar eles a pensarem nisso, eles não foram criados dessa forma. A essência do ser humano não é dividida assim. O teu corpo, o meu corpo, ele é bom, tanto que quando Deus criou-nos, Deus falou para o homem, ele viu que era bom, ele criou o homem e a mulher e viu que era bom. O corpo, ele é bom, criado por Deus, os sentimentos são bons, criados por Deus. O problema é quando ele é afetado pelo pecado original e ele então acarreta inclinações que nos levam a viver diferente daquilo que é o plano de Deus, e isso nos leva a uma escravidão e nos leva a uma cisão, uma ruptura entre aquilo que é o corpóreo e aquilo que é espiritual. Até dentro do meio religioso existem pensamentos maniqueístas, heréticos dessa forma. Pessoas que pensam que, não, eu preciso cuidar do meu espiritual, mas não preciso cuidar do meu corpo. Isso é justamente um pensamento herético maniqueísta. Porque se você não cuida do seu corpo, você também não está cuidando da sua alma. Você não é só os seus sentimentos. Você não tem um corpo, a posse de um corpo. Não, você é o seu corpo. Você faz parte da essência. Então, cuidar do corpo também é cuidar do espiritual, e cuidar do espiritual também é cuidar do corporal. Nós somos corpos espiritualizados, ou espíritos encarnados, né? Nesse sentido, que o corpo e a alma não têm separação. Só há separação na morte. Por isso que é o grande trauma à morte, é justamente isso que o inimigo quer fazer, né? Levar-nos à morte eterna, porque na morte eterna o corpo não estará junto com a alma. Mas nós sabemos que pela nossa fé, hoje, quando nós morrermos, a nossa alma é separada do corpo, mas quando Jesus voltar, quando formos levados novamente em glória, os nossos corpos serão ressuscitados em glória. O corpo voltará à alma e de fato viveremos a plenitude daquilo que nós somos criados para ser por Deus. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Então, gravem isso no teu coração. Essa mentira que a ideologia de gênero traz, que o feminismo traz por detrás disso, não se sustenta, porque nós não fomos feitos dessa forma. Não, nós somos seres, corpo e alma inseparáveis. E há essa tentação do inimigo em querer separar, de querer trazer esses pensamentos de que não, eu tenho esse corpo, mas eu estou pensando que eu sou outra coisa, então eu sou aquela outra coisa. Não, você não é os teus sentimentos. Você não pode ser definido pelos teus sentimentos. Você é aquilo de fato que você é, aquilo que você foi criado para ser, criado por Deus. É isso. E o feminismo, né, dentro das suas... É até um paradoxo aquilo que o feminismo aponta. Por quê? Porque a grande bandeira que muitos do movimento feminista levantam é o seguinte, de que a causa é a defesa da mulher, defesa dos direitos da mulher. Porém, quando o feminismo prega a ideologia de gênero, ou seja, dizendo que a princípio nem existe mulher, como que se quer defender os direitos da mulher apontando e pregando que se nem exista
de fato a mulher. Então é um paradoxo, não se sustenta, é uma loucura. É uma loucura falar que defende a mulher querendo abolir de fato a feminilidade, por exemplo. Então, de repente, você que foi algum dia seduzido por esse movimento, você pode, com muito compaixão no meu coração que eu te digo, com muita caridade, somente você e Deus sabe de fato o que te levou a conhecer este movimento. De repente você sofreu tantas coisas e te acolheram lá de alguma forma, mas eu preciso dizer com caridade, com amor, mas com verdade. Você foi enganada, por quê? Porque você, mulher, é mulher, foi criada mulher, continuará sendo mulher, quando morrer, foi ressuscitada agora, continuará sendo mulher, mesmo que de repente você esteja se sentindo. Veja, ninguém está negando aqui que existem pessoas que sofrem com esse sentimento de estarem, por exemplo, num corpo errado, que sofrem. Ninguém está negando isso aqui, e eu não estou aqui para te julgar, ninguém está aqui para julgar, nem mesmo a igreja não está aqui para te julgar, Jesus de forma alguma está aqui para te julgar, mas Ele está aqui para te salvar, para te amar e dar a possibilidade, através da misericórdia dele, de você se encontrar, dessa ruptura entre o corpo e a alma serem transformadas pela presença de Jesus. Aí você pode falar assim, não, mas se Deus me ama, então, se Deus é misericordioso, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Veja, Deus te aceita do jeito que você é, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não pode deixar de te mostrar aquilo que é a verdade a respeito da tua vida, aquilo que é a verdade a respeito do teu ser. Somente você, se aliando, se aproximando de Jesus, Ele vai te revelando de fato quem você é. E essa foi a missão de Jesus. Veja, não é à toa. Se o corpo fosse ruim, o próprio Deus não teria encarnado neste mundo. Se você ler o Evangelho de João, vai dizer justamente que o Verbo se fez carne. O próprio Deus assume a condição humana justamente para quê? Para que eu e você tivéssemos a possibilidade, de fato, de experimentarmos a redenção de Deus, que é justamente a quebra dessa ruptura. Então você que de repente está sentindo que está fora do teu corpo, né? Você que está sendo tomado pelos pensamentos do movimento feminista, creia que através da morte e ressurreição e da cruz de Jesus Cristo é possível, passo a passo, pouco a pouco, acreditando na força do Espírito Santo, ter reconciliado teu corpo e tua alma conforme o plano de Deus, conforme a vontade de Deus. Desculpem. Para embasar um pouquinho disso que eu estou dizendo, não dá para mim falar por muito tempo por causa do curto espaço-tempo do curso, né? Mas eu vou deixar no link na descrição desta aula um vídeo que é um documentário chamado Paradoxo da Igualdade, que fala das questões da ideologia de gênero na Noruega, um dos países que mais investiram na ideologia de gênero no mundo, um país que se julga um dos mais iguais do mundo, e lá foi elaborado um documentário que fala das pesquisas, de tudo aquilo que foi realizado enquanto gênero no país e quais foram de fato os resultados. A princípio, devido a todas as leis e tudo aquilo que foi apresentado da ideologia de gênero, seria possível imaginar que todo o país vivesse a igualdade plena, ou seja, tudo aquilo que os homens faziam, as mulheres fariam também. Tudo aquilo que as mulheres fariam, os homens fariam também. E, na verdade, o que foi apresentado é que o contrário ocorreu. Aquilo que era, de fato, mais propício às mulheres, principalmente no nível de carreira, a nível de trabalho, foi percebido que as mulheres continuaram preferindo realizar trabalhos que tivessem relação com pessoas, com relacionamento com pessoas, enquanto homens, mesmo com as políticas de gênero implantadas por muitos anos, continuaram preferindo exercer profissões que tinham a ver com tecnologias, com materiais, com coisas, ao invés do relacionamento com pessoas. É lógico que não dá para se generalizar 100% isso, mas esse comportamento fundamental da masculinidade e da feminilidade, mesmo com um grande número de políticas a favor do gênero, não se sustenta. Então eu recomendo você assistir todo esse documentário, é curto, tem talvez 40 minutos ali, que fala dessa questão da ideologia de gênero, e inclusive esse documentário levou aos governantes do país até mesmo a suspender ali
muitos recursos das pesquisas a respeito do gênero por causa da mentira que foi apresentado, dessa falácia que é a ideologia de gênero e que o feminismo prega em muitos dos seus momentos. Então, veja, e isso que é o triste, porque muitas mulheres são atraídas para o feminismo por causa de alguns pensamentos que são até mesmo importantes. Muitos que estão dentro do feminismo são atraídos pelo fato da luta contra a discriminação injusta contra a mulher. E isso, de fato, é justo e é importante. E até mesmo quando eu apresentei para vocês lá no começo a fala de São João Paulo II na Carta às Mulheres, na Mulheres Dignitatem, fala justamente isso, de que, de fato, nós precisamos lutar contra as injustiças. O problema é ir além da luta contra as injustiças e querer pregar uma igualdade aonde não existe. Nós somos iguais em dignidade, nós somos iguais, lógico, tem que lutar, né? A mulher tem que receber o mesmo salário que o homem se trabalha no mesmo cargo, com certeza, é justamente isso que inclusive o Papa João Paulo II prega nos seus documentos. Mas quando o movimento feminista vai além, negando que existe uma diferença sexual, uma diferença entre a feminilidade e a masculinidade, negando que existe uma diferença, falando que foi condicionado. Nesse documentário você vai perceber que lá foram feitos testes, né, de criancinhas que não tiveram influência nenhuma exterior, mas que apresentaram, a bebezinha, a menina apresentou características femininas e o bebezinho que nunca teve influência nenhuma do ambiente exterior, mas continuou preferindo brinquedos masculinos e ambientes masculinos. Então, está na nossa essência, está no nosso ser, por mais que nós neguemos, por mais que o pecado nos faça lutar contra isso. Então, a luta pela igualdade de dignidade, ela é perfeita, é isso mesmo. Agora, a luta por uma igualdade a nível de sentimentos, a nível de essência, a nível de natureza, ela não existe. Não se sustenta. Pelo contrário, isso traz mágoas profundas e manchas profundas no ser da pessoa, porque a mulher foi feita para ser mulher, um ser relacional, um ser cuidador, um ser que ama profundamente. O homem foi feito para ser esse ser protetor, esse ser que vai em busca da mulher, e quando isso se reverte, se distorce, traz consequências profundas no próprio ser da pessoa. Diante dessas diferenças, eu vou falar algumas diferenças aqui importantes, principalmente a nível biológico, mas nós não deveríamos precisar falar sobre isso, mas a sociedade atual ela ignora a obviedade, aquilo que é óbvio, aquilo que é objetivo. Então é importante que eu fale para que isso fique gravado, né? Mas, por exemplo, depois eu até recomendo como uma leitura também um livro chamado O Cérebro Feminino, de uma grande pesquisadora chamada Loan Brezening, e ela fez ali um grande estudo a respeito disso. Vou falar alguns aqui para vocês. Primeiro, por exemplo, esse livro mostra que quando o menino tem apenas 8 semanas no ventre da sua mamãe, uma grande quantidade de testosterona mata algumas células de comunicação no centro do cérebro, enquanto cresce novas células na área do cérebro dedicada ao sexo e à agressividade, mostrando um pouco justamente isso de que o homem ele tem esse impulso sexual um pouco mais forte, justamente porque Deus criou o homem para ir em busca da mulher. Está dentro da característica do homem. Então, quando o homem sente um desejo ali sexual de ir ao encontro da mulher, isso não é o capeta te empurrando para o inferno, não é isso. Não, o desejo sexual ele é um impulso de Deus. O problema é quando a gente é escravo desses desejos e age irracionalmente como se fosse um cachorrinho, executando tudo aquilo que se sente. Aí você não está sendo humano e homem como Deus te criou, aí você está sendo um cavalo, um cachorro que sente uma necessidade e faz, e é escravo dos próprios desejos, dos próprios instintos. Você não é assim, você tem a possibilidade do domínio, do autodomínio, e quanto mais você domina os teus desejos e mais dono de si mesmo, mais você pode se doar aos outros. O Sr. João Paulo II vai falar muito sobre isso, né? Que não é possível se doar se não se é dono de si mesmo.
Na adolescência, o cérebro feminino se torna maduro 2 ou 3 anos antes que o cérebro masculino. Olha que interessante, na adolescência, então, a mulher fica mais madura, né? A mulher fica mais madura antes que o homem no pensamento. E isso é muito fácil de provar. Quantas mulheres que preferem namorar homens mais velhos, justamente para que haja esse equilíbrio ali no relacionamento, a nível de pensamento, a nível de maturidade, né? O homem, às vezes, na adolescência, ele está preocupado com jogar videogame, jogar bola, jogar bolinha de gude, arrancar a unha na rua, jogando futebol na rua, né? Enquanto a mulher já está pensando em relacionamento, já está pensando em dar passos à frente, né? E isso é muito óbvio, todo mundo sabe disso. Isso é uma diferença importante. Outra coisa, os homens têm mais que o dobro de espaço no cérebro devotado ao impulso sexual. Alguém nega isso? Que o homem tem mais impulso sexual do que as mulheres? Enquanto isso, o cérebro feminino tem 11% mais neurônios nos centros auditivos e de linguagem. Olha, a mulher tem 11% mais neurônios no centro auditivo e da linguagem e é fisicamente maior na área que forma emoções e memórias. Interessante isso, né? Então a mulher é dotada como um dom especial na sua natureza, uma capacidade maior auditiva e de linguagem, e principalmente nas áreas de emoções e memórias. Isso é importante, eu trago um parênteses e eu comprovo isso. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? A minha esposa, quando ela lembra de coisas assim que eu fiz no passado, de repente coisas que eu machuquei ela com palavras, alguma coisa, ela lembra depois de 3, 4 anos, ela lembra como se fosse na hora, e ela até recobra ali, né? Recobra naquele momento, coisas que eu falei, mas nossa, eu nem lembro que eu fiz isso. Mas de fato aconteceram, né? Então você vê a capacidade emocional da mulher. Até mesmo no tempo em que a mulher está no ventre materno, os 2 hemisférios, né, do cérebro feminino são mais conectados do que o masculino. Isso dá à mulher uma habilidade superior para expressar a fala, pensamentos e emoções. A mulher vai falar quase... Olha, vamos falar que eu sou machista agora. A mulher vai falar quase 3 vezes mais palavras por dia que o homem. A mulher fala em torno de 20 mil palavras por dia. E o homem fala em torno de 7 mil. E vai ter uma melhor capacidade de ler emoções e expressar empatia. Então, alguém pode negar que de fato a mulher fala muito mais do que o homem, né? Corro o risco aqui agora de ser espancado depois pela minha esposa, mas mas é verdade, é verdade. Todos estamos aí para provar isso. A menina recém-nascida responde mais à face humana ao choro de um bebê, enquanto os meninos bebês preferem balbuciar ou brincar com brinquedos, com coisas geométricas. Isso é pura verdade. Eu tenho 2 filhos, a Clara e o Francisco, né? Um menino e uma menina, 2 criancinhas, e você percebe a minha filha querendo ali, ela olha para o rosto das pessoas, fica presa ali, ela gosta de ver relacionamentos. Quando eu sinto, quando eu vou brincar com ela, por exemplo, com uma bola, ela se preocupa muito mais na minha presença ali com a bola do que propriamente dito na bola em si. A bola, às vezes, ela esquece, ela fica brincando e falando comigo. Já o meu filho não, é o contrário. Eu tô brincando ali com a bola e fica prestando atenção na bola. E nem muito na gente que tá brincando com a bola. Isso é extremamente verdade. Então, um pouco dessas experiências que são reais, você pode confirmar ou não, né, a partir daquilo que eu falei aí, né, faça esse questionamento a si mesmo. É lógico que toda generalização tem algum tipo de imperfeição, mas é o que a gente observa em geral, né? E mostra, justamente tudo isso que eu falei, mostra esse aspecto da mulher, da receptividade da mulher, do dom que a mulher recebeu de Deus, da abertura que ela tem em acolhimento, da receptividade, né? É um dom dado por Deus de fato. O mesmo pode-se dizer, por exemplo, olhando para Deus. Veja, Deus é aquele que inicia o dom, então ele dá o dom à humanidade. Em contrapartida, a humanidade acolhe o dom de Deus e a misericórdia, os presentes de Deus. A mulher, olha que bonito isso, olha o tamanho da dignidade da mulher. A mulher representa, no relacionamento com Deus, a mulher representa toda a humanidade. O corpo
corpo da mulher representa essa receptividade. Como eu já falei, o órgão sexual feminino, ele é interno, não é isso? Ele é interno, ele acolhe o órgão sexual masculino. Então, o próprio corpo da mulher já mostra muito a respeito do chamado dela, da vocação dela nesse mundo de receptividade, de acolhimento. E a mulher representa, então, a própria humanidade. O corpo da mulher dá esse sinal para a humanidade de que a humanidade precisa acolher o dom que vem de Deus. Olha que fantástico isso, né? A mulher é um sinal para toda a humanidade no relacionamento com Deus. Nós podemos ver isso justamente nos textos bíblicos como um todo. Lá em Israel, quando Deus fala, né, chama Israel de esposa, né? Israel representando a humanidade, chama Israel de esposa. No Cântico dos Cânticos, quando fala justamente disso, né? Em que o homem chama ali a amada, fala o quanto ela é bela, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é querida. Então, ali também no Cântico dos Cânticos tem essa relação entre o homem representando ali a figura daquele que ama, e a mulher aquela que acolhe o amor, que é amada, mas que também ama, né? E assim também a humanidade. E lá na carta aos Efésios também, São Paulo diz, né? Deus chama, Cristo chama a igreja de noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso, né, tá lá em Efésios, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isso em referência a Cristo e à igreja. Então, justamente Cristo como esposo e a igreja como a esposa. Então, por isso que a importância da diferenciação sexual, porque justamente tendo-se uma distorção a respeito das realidades da sexualidade humana, né, da masculinidade e da feminilidade, também se terá uma distorção a respeito de Deus. Certo? Por que há essa grande investidura do mundo, do mal? Por que há esse grande investimento do mal em querer destruir a família, destruir a feminilidade, destruir a masculinidade? Por que existe esse grande plano do demônio em destruir o que é mulher e o que é homem? É só ver aquilo que é o mais sagrado. Tudo que é mais sagrado é aquilo que é mais atacado. Por isso, o corpo da mulher é sagrado, o corpo do homem é sagrado, a nossa sexualidade é sagrada. Por ser sagrado, o demônio quer atacar, porque atacando isso, está atacando diretamente a Deus, o Santo dos Santos. E grandes teólogos reconhecem, né, que, de fato, a mulher ela é um grande modelo para a nossa humanidade com relação ao nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque está implícito, gravado na essência do que é ser mulher, essa receptividade do dom. O corpo feminino é a imagem da receptividade, né, da alma com o amor de Deus. Isso é lindo, né? Por isso que a igreja assume como grande modelo para os cristãos a Virgem Maria, Nossa Senhora. Porque tem que ser a figura da mulher para ser esse modelo, esse exemplo, a receptividade com Deus. Porque Maria foi aquela que mais soube acolher o dom de Deus. Quando ela foi chamada, ela né, foi apresentada para acolher a vida, acolher o próprio Deus dentro dela. Né? Esse chamado à receptividade foi chamada a receber o próprio Deus dentro dela. E veja, quando uma mulher está grávida, é como que se o próprio Deus tocasse as realidades corpóreas, a alma daquela mulher. Você, mulher, que quando concebe um filho, quando há ali a geração de uma vida, é como que se Deus estivesse tocando toda a sua realidade. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo, né? No Cântico dos Cânticos, nós podemos fazer um paralelo, né? Aquilo que o Cântico dos Cânticos é para o Antigo Testamento, ou seja, ali naquele diálogo entre o amante, aquele que ama, e a amada que recebe o amor, nós podemos entender também aquilo que o Cântico dos Cânticos é para o Antigo Testamento, essa expressão da linguagem esponsal, ou seja, da linguagem do amor humano enquanto representação do amor divino, é
Maria para o Novo Testamento, porque Maria é justamente essa representação máxima do amor, né? Da receptividade para com Deus. Isso é muito lindo. No Cântico dos Cânticos tem uma passagem lá no capítulo 4, no versículo 1, que vai dizer assim, como és formosa, minha amada, como és formosa. Teus olhos são como das pombas através do teu véu. E como é fácil imaginar até mesmo Deus proclamando a beleza de Maria, né, como a mais bela das criaturas, assim como no Antigo Testamento foi proclamado dessa forma. É quase que uma prefiguração tudo isso, né? Também no Cântico dos Cânticos vai dizer assim, que a amada ela é a filha do príncipe, né? E ela é a mais formosa entre as mulheres, a mais formosa entre as mulheres. E lá em Lucas também vai dizer, né? Bendita és tu entre ave cheia de graça. Isso tudo é muito lindo, tudo maravilhoso. Por isso, que aquilo que o Cântico dos Cânticos é para o Antigo Testamento, Maria é no Novo Testamento, né? Revela ser esse modelo de receptividade do amor de Deus. E você, mulher, agora eu quero me dirigir a você, mulher, que está assistindo este vídeo. Por mais que de repente você tenha sido machucada nos teus relacionamentos, por mais que a tua receptividade tenha sido manchada por quais sejam os motivos, eu quero dizer da parte de Deus para você que, assim como no Antigo Testamento a amada, era vista como bela ali pelo amante, assim como Maria foi vista como bela, imaculada e perfeita para Deus, você é escolhida, você é desejada, você é bela aos olhos de Deus. Por mais que você tenha entrado em distorções de pensamento, por mais que você tenha entregue o teu corpo, a tua receptividade, por mais que você tenha se fechado à receptividade, à abertura à vida, ao dom, à abertura à masculinidade, você é profundamente escolhida e amada por Deus. Não caia. Veja, resista à tentação de ser definida pelo estado atual dos teus relacionamentos. Porque de repente você pode falar, nossa, mas eu sou um fracasso, eu sou um nada, porque todos os meus relacionamentos foram mancha, todos os meus relacionamentos com o homem foram terríveis, eu me feri. Não se defina falando que você é o estado atual dos teus relacionamentos. Não, você não é. Você é aquilo que Deus de fato criou você para ser, bela, amada, escolhida, perfeita aos olhos de Deus. E a todo instante você é chamada a exercer o dom da receptividade. Mas, como eu falei, pelo pecado original e pelo pecado atual, muita mancha aconteceu na receptividade da mulher. Então, por causa de efeitos como pecado ou como mesmo abusos, muitas mulheres rejeitaram o seu dom da receptividade. Eu vou falar aqui de alguns momentos em que a mulher rejeita a sua própria receptividade, o seu dom. Primeiro, quando a mulher exerce um auto-julgamento sobre si, quando ela se julga menor do que um homem, por exemplo. Quando a mulher fala assim, poxa, eu não mereço esse homem para namorar, para casar, porque eu fiz tanta coisa errada e ele é tão certinho, então não mereço. Isso é um rejeitar do dom. Porque mesmo se você fez algo profundamente errado, Deus está aqui presente para que possa de fato redimir a tua vida, te dar uma vida nova, uma folha em branco. Os abusos sexuais também podem fechar a mulher à receptividade. Por quê? Por causa da ferida ocasionada pelos abusos, que de fato é uma realidade muito complexa, muito difícil, mas que no poder de Deus é possível ser de fato redimida. Mas o abuso sexual é um outro causador da rejeição da receptividade do dom. O uso de contraceptivos também é uma grande rejeição. É como se a mulher estivesse rejeitando a forma com que ela mesma foi criada. O corpo da mulher foi criada para gerar dom, para gerar vida. Engravidar não é uma doença, não. Engravidar é o mais absoluto normal de uma mulher. O contrário que é uma anormalidade. E veja, você que de repente por causa de doenças não pode ter filho, não estou falando que você é uma anormal, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas o curso normal da mulher é que ela gere vidas e cada vez mais vidas.
Se por um acaso você de repente tem uma doença que te impede de ter filhos, se una à cruz de Cristo, porque com certeza, se unindo à cruz de Cristo, a certeza que você terá a ressurreição de Cristo. Talvez tenha um propósito muito profundo com tudo isso, com esse sofrimento que você está vivendo, e deste sofrimento você pode também gerar vida, vida espiritual, vida através de uma adoção, vida através de uma vida missionária, levando Jesus às pessoas e dando vida a elas. Tudo tem um propósito de Deus. O aborto também é uma renúncia, uma rejeição ao dom da receptividade. Veja, a doutora Alice Hildebrand vai dizer o seguinte: Deus, vai aparecer para você, Deus, portanto, toca o corpo feminino colocando uma nova alma no templo do seu ventre. Minha irmã, o aborto ele é terrível. É como se houvesse essa rejeição do toque de Deus no teu ventre. Por isso que quando se há o aborto, também não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar. Você que de repente já realizou um aborto, Deus está aqui de braços abertos para te acolher. Você tem toda a possibilidade novamente de dizer sim à vida, de dizer sim ao teu dom da receptividade. Você tem toda a possibilidade de viver uma vida nova que Deus te oferece. Mas o aborto ele é de fato uma rejeição à receptividade do dom que foi recebido. O lesbianismo também é uma grande rejeição do dom de Deus. Mas é importante entender que o lesbianismo não é nem tanto uma rejeição ao homem. Quando uma mulher adentra ao lesbianismo, ela não está nem tanto rejeitando o homem, mas ela está rejeitando a própria feminilidade. A própria feminilidade. Então é apresentado duas tentações para a mulher, duas grandes tentações para a mulher. Primeiro, a grande tentação de se separar do homem e lutar contra ele querendo esmagá-lo. E esse é um dos pensamentos justamente do feminismo, de muitas das feministas, né? Uma rejeição total ao sexo oposto. Essa é uma grande tentação. Mas uma outra tentação é de tornar o homem um ídolo, ao ponto de que por causa das feridas dos relacionamentos, você queira preencher tudo isso, todo o teu coração, preencher o mais íntimo do teu coração com um homem, e você tornando esse homem um ídolo, deixando Deus de lado e colocando esse homem no lugar de Deus. Mas nós fomos criados com aquela eterna solidão original, ou seja, aquele eterno desejo de Deus. Deus coloca uma pessoa, né? No caso do homem, Deus coloca uma mulher para que aquela mulher ajude o homem a viver até o encontro final com Deus. E também a mulher ela tem um desejo eterno que está lá dentro por Deus, mas Deus apresenta o homem para a mulher para que os dois possam viver ali aquela vida recíproca, se complementando até o destino final, que é o casamento eterno com Deus. Então é preciso renunciar a essas duas tentações. A tentação, primeiro, de ignorar e rejeitar totalmente o sexo oposto, mas também a de idolatrar o sexo oposto ao ponto de colocar no lugar de Deus. Nós precisamos, então, ter, de fato, uma visão plena a respeito do sexo oposto como uma complementariedade que pode e deve me levar para mais perto de Deus. Diante disso, é importante que nós tenhamos a clara certeza de que, primeiro, Deus te ama profundamente. Deus não ama somente os santos, Deus não ama somente aquelas pessoas que fazem tudo certo. Não é essa a lógica do amor de Deus. Você pode ver isso em várias passagens. Quando você lê, por exemplo, Lucas 15:11, a passagem do filho pródigo, você vai ver que aquele filho que gastou tudo no mundo, aquele filho que se sujou na lama do pecado, que comeu a lavagem dos porcos, foi aquele mesmo filho que teve a possibilidade de ser acolhido com um abraço do pai, que teve as vestes trocadas, que teve um anel novo colocado no dedo, que teve de fato ali uma sandália nova nos pés. E a sandália é muito significativa, por quê? Porque significa justamente a possibilidade de dar passos num caminho novo, um caminho novo ao lado do Pai, fazendo a vontade do Pai. Então veja, Deus não te ama por aquilo que você faz. Então não tem esse pensar, mas eu não fiz tal coisa para Deus, Deus não me ama. Não é essa a lógica. Deus não ama aquilo que você faz. Deus não ama baseado no desempenho das pessoas. Deus ama baseado naquilo que a pessoa é. Deus te ama na tua feminilidade e homem, Deus te ama na tua masculinidade. Deus te ama naquilo que você é. E uma vez que você, por mais que você tenha andado por caminhos totalmente diversos daquilo que é a vontade de Deus,
E aí você escuta assim, mas Deus me ama do jeito que eu sou, então eu quero ficar assim, e Ele continua me amando e que se rale. Lógico que Ele vai continuar te amando, querido, mas Ele quer te salvar, Ele não quer que você tenha a morte eterna, a divisão eterna do corpo e da sua alma, não. Ele quer te amar e quando Ele te dá uma nova sandália, quando Ele te dá um anel no dedo, Ele está te devolvendo a herança de filho de Deus, e quando Ele te dá uma nova sandália, Ele está te dando a possibilidade de andar por caminhos novos, caminhos que te darão vida e vida em abundância. Não uma vida medíocre, mesquinha e superficial que esses movimentos têm apresentado para muitas mulheres e para muitos homens também. Então, uma vez por todas, nós precisamos entender que o cristianismo ele está diretamente ligado à vontade de Deus nos amar, de nos acolher, de nos fornecer uma vida nova, plena e feliz na presença dele. Na presença dele. Nós de fato só seremos felizes não quando realizarmos todos os nossos desejos, mas nós seremos de fato felizes quando nós realizarmos a vontade de Deus na nossa vida, e a vontade dele é perfeita. Perfeita. Então, para nós finalizarmos essa aula, é importante que, de uma vez por todas, você mulher, você minha irmã, o homem também, mas principalmente a mulher, você mulher que tem esse dom da receptividade na tua feminilidade, confie em Deus e a partir de agora queira ser esse dom de receptividade, de acolher de fato a Deus, e seja um sinal que através do dom, da abertura, da receptividade que você tem para com os outros, na compaixão, na empatia, na ternura, você irá refletir o amor de Deus na terra. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Non abbiate paura!